Estamos terminando esse tempo da Páscoa e através desta celebração da festa da Ascensão do Senhor, nos preparamos para a festa do Espírito Santo, Pentecostes, pela qual nós vamos celebrar no próximo final de semana. E as leituras nos falam, acima de tudo, nos preparam para assumir esse compromisso. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. Assumir o compromisso de evangelizar, levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus. Nós, enquanto igreja, somos responsáveis para realmente vivenciar esse amor e transmitir esse amor. Então celebramos aí na festa de Pentecostes a oficialização da nossa igreja. A igreja, teologicamente, nos fala o catecismo, muito bonito, fala assim: a igreja nasce teologicamente do lado aberto de Jesus, no Calvário, onde jorra sangue e água, representando o batismo e a Eucaristia, teologicamente. Oficialmente a igreja nasce em Pentecostes. Mas eu pergunto para vocês: quem é a igreja de Jesus Cristo? Quando falamos em igreja, pensamos num grupo seleto. Pensamos no Papa, nos bispos, nos seus colaboradores, os sacerdotes e os diáconos. Nós pensamos na hierarquia da igreja. Mas devemos refletir, e isso é a primeira oração que nós vamos ver na comunidade, foi uma boa colocação que foi enfocada. Devemos refletir que a igreja não é a hierarquia. A hierarquia da igreja está para servir a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo somos nós. Vixe, acho que não é nós, não é? E algumas pessoas aqui da comunidade, né? A igreja de Jesus Cristo somos nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Na oração da comunidade, ele vai colocar na primeira oração: olha, a hierarquia da igreja tem como função coordenar e animar a igreja de Jesus Cristo. E a partir de qual momento que nos tornamos a igreja de Jesus Cristo? Nos tornamos a igreja de Jesus Cristo pelo sacramento do batismo. Quando nascemos, somos filhos e filhas de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: não, olha, pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus e filhas de Deus. Quer dizer que aquele cristão de outra denominação religiosa ou de outra religião não é filho de Deus? Nós não somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, independentemente da religião, né? Somos todos irmãos, somos todos filhos e filhas de Deus, cada um dentro da sua denominação religiosa. Mas, através do sacramento do batismo, aí sim que há a distinção. Nos tornamos a igreja de Jesus Cristo. Olha que interessante. Bem que as igrejas antigas, aqui em Bauru, podemos, mesmo a igreja mais antiga que a catedral não é tão antiga, mas pega as igrejas bem antigas, aonde geralmente se localiza o batistério? Nas igrejas antigas. Quem já foi em uma igreja antiga? O batistério geralmente se localiza na entrada da igreja. Olha que interessante, na entrada da igreja, das igrejas antigas. Porque através desse símbolo quer destacar o quê? Que é a entrada daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, na vida da igreja. Pelo batismo, esta criança é inserida pelos pais e padrinhos na vida comunitária. Agora, um outro sacramento nos coloca uma visão muito mais abrangente. Se pelo batismo nos tornamos a igreja de Jesus Cristo, pelo sacramento do crisma, nos tornamos o quê? Discípulos e missionários. Por isso que quando os apóstolos receberam o crisma, eles receberam o crisma. O que é o crisma? É receber os 7 dons do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e aí eles não foram para casa, né? Quando eles receberam o crisma,
eles começaram a anunciar. Existe até um dilema, né? Parece é um fato verídico que aconteceu aí numa reunião do clero, não sei se o padre Rodrigo lembra. O padre Juliano ainda estava em Acamba e falou: olha, né, numa reunião, você estava no salão, eu não sei o que eu faço, né? Gente, a gente pede até desculpas que as pombas fez uma sujada aqui, né, no salão, e eu não sei o que eu faço para expulsar essas pombas aí do salão aqui da igreja. Aí um dos padres falou: olha, só dá prisma para ela, que sobe da igreja, né? Então é uma coisa bem larga. Mas o sacramento do crisma é o sacramento do compromisso. E todos nós somos a igreja de Jesus Cristo. E como igreja de Jesus Cristo, devemos vivenciar esse amor, testemunhar esse amor. Mas para isso é necessário que contemplarmos esse Cristo Jesus. Os apóstolos estavam todos olhando para o céu, admirando Jesus. É necessário também nos voltarmos a Deus, buscarmos fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa fé em Cristo Jesus. E aí a igreja nos coloca alguns elementos para fortalecer a nossa fé, seja a palavra, seja a Eucaristia, seja a vida de oração, o instrumental que a igreja nos coloca, para sermos esta igreja de Cristo Jesus, para fortalecermos a nossa fé. Hoje também a igreja comemora o Dia Mundial das Comunicações, e o Papa Bento nos coloca como tema, muito interessante, o silêncio e a comunicação. O silêncio na comunicação. Puxa, mas duas coisas totalmente parecem distintas. Como você pode falar de comunicação de um lado e de silêncio do outro? São duas coisas muito importantes. O silêncio nos ajuda a refletir mais naquilo que nós estamos comunicando, falando às pessoas. Quando nós temos um tempo de silêncio, quando nós silenciamos o nosso coração, quando procuramos escutar mais as pessoas, compreendemos melhor o ser humano. Deus nos deu 2 ouvidos, mas como nós utilizamos a boca e às vezes a língua, né, para de repente difamar as pessoas? E esquecemos de escutar, esquecemos de contemplar. Os apóstolos estavam olhando Jesus subir aos céus, estavam contemplando. Isso é muito importante para fortalecer a nossa fé. A comunicação através do silêncio, através da observação, através do olhar, através do toque. Todos esses elementos que podemos fortalecer na nossa vida e elementos que servem para a nossa espiritualidade e também para a evangelização. Então, o primeiro foco nos fala aí a palavra de Deus. A necessidade de fortalecer a nossa espiritualidade, mas para depois levarmos esse Jesus. Olha, o que vocês estão olhando aí? Esse Jesus que vocês estão olhando para o céu, um dia vai retornar. E o anjo, em outras palavras, está falando: olha, é importante não só, né, ter uma dimensão vertical, buscar esse Deus que vocês estão vendo, Jesus, mas buscar também testemunhar e fazer com tudo aquilo que ele ensinou a vocês, colocando em prática, vivendo esse amor. Ide a todo mundo e evangelizar. Então, contemplando a Jesus, somos convidados também, cada um de nós, a colocarmos em prática essa vida de oração, essa espiritualidade. Ser igreja dentro da comunidade é muito fácil. O que Jesus nos convida é sermos igreja na sociedade, sermos igreja nesse mundo que necessita da nossa presença fecunda, necessita do nosso testemunho de vida, na faculdade, no futebol, com os amigos, nos vários ambientes que nos cercam. É ali que necessitamos dar testemunho de igreja. E ser igreja é, acima de tudo, respeitar a nossa igreja. Porque quando eu falo mal da minha igreja, gente, eu estou falando mal de mim mesmo. Uma coisa que o Fernando Mantovani colocou, uma das palestras que ele deu lá sobre o oratório, que eu achei interessante. O verdadeiro líder é aquele que sabe elogiar em público e sabe corrigir
de uma maneira personalizada a cada pessoa. Então muitas vezes as pessoas utilizam os meios de comunicação para falar mal da igreja, às vezes da nossa igreja. Peraí, eu estou falando mal de mim mesmo quando eu estou falando de outra pessoa. É importante refletirmos sobre isso, quando eu coloco em xeque a minha igreja. Para dar um exemplo bem claro, tem uma historinha que nos deixa bem assim claro esse aspecto. Nessa historinha, um padre de uma cidadezinha foi designado para uma cidadezinha, e aí essa cidade ele tentou de todas as formas. Outros padres tentaram fazer um trabalho e ninguém conseguiu. E aí esse padre tentou, foi nas casas pessoalmente, nada. Aí o pessoal, uma das pessoas falou: padre, desiste, essa igreja já era, essa igreja está morta. Aí o padre falou: já que não tem jeito, pegou o alto-falante da igreja e falou a toda a comunidade lá da cidadezinha: falei, gente, convido a todos vocês para prestarmos a nossa última homenagem amanhã ao nosso moribundo. Vamos fazer um enterro muito especial, de uma pessoa muito especial, e nós vamos fazer a missa de corpo presente desta pessoa, e nós vamos enterrar essa pessoa muito importante da nossa comunidade. Nós vamos enterrar aí a nossa igreja. E aí todo mundo se assustou, mas quem será, Vai enterrar o moribundo? Quem será essa pessoa que faleceu? Aí eu sei que no outro dia, curioso é fogo, a igreja estava assim, tinha gente para fora, assim, E quando o pessoal chegou assim, ele viu o caixão assim perto do presbitério, assustou, frente, o pai estava certo mesmo, Morreu alguém e ele está fazendo a missa de corpo presente. Quem será essa pessoa ilustre que o padre tanto destacou? E aí começou a celebração, só que o caixão estava tampado, Ele não queria mostrar o defunto para o pessoal. E aí ele deixou o caixão lacrado. E aí começou a celebração, a procissão de entrada, todo mundo entrando, os ministros até assustados por passar do lado do caixão, e o pessoal entrando na igreja. Na homilia trabalhou a importância do testemunho da nossa vida de igreja, de sermos a igreja de Jesus Cristo, de sermos esse fermento. Chegou um momento, estava terminando antes da bênção final, falei, gente, o sacerdote falou: chegou um momento muito especial, que nós vamos agora nos despedir dessa pessoa que é muito importante para a nossa igreja. Nós vamos nos despedir desse moribundo. Então eu gostaria que todos vocês fizessem uma fila, e nessa fila vocês pudessem prestar a última homenagem ao defunto que após a bênção nós vamos enterrar no cemitério. E aí ele tirou a parte de cima do caixão, para todo mundo despedir do moribundo. E as pessoas foram chegando, aí pararam perto do caixão, olhando, Cada um teve uma reação diferente quando viu aquele moribundo. E quando todos verificaram o moribundo, cada um com a sua reação, ele procurou, acima de tudo, dar mais algumas palavras. E aí eu pergunto para vocês: quem era esse moribundo que estava dentro do caixão? Era o que tinha dentro do caixão? Um espelho. Que cada um que chegava ali próximo e olhava no caixão via sua própria imagem. Ou seja, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Quando nós não fizemos nada para a nossa igreja, ou questionamos a nossa igreja, nós estamos nos enterrando, porque nós somos essa igreja pelo batismo e pelo sacramento do Cristo. Somos convidados por Jesus a sermos esse testemunho de vida, a termos atitudes realmente de carinho, de amor para com os nossos irmãos. No filme interessante, que às vezes quando a gente fala de evangelização, a gente pensa em coisas extraordinárias, não é verdade? Quem daqui já assistiu aquele filme Todo Poderoso 2? Levante a mão. Algumas pessoas, Recomendo vocês assistirem. Nesse filme Todo Poderoso 2 é a história do famoso Noé de Nova York,
Toda hora aparece no relógio dele Gênesis 6,36, né? Construa a arca. E numa parte do filme, ele queria revolucionar o mundo. E aí numa parte do filme, Deus lá representado lá pelo ator fala: olha, você quer revolucionar o mundo? Comece com pequenas atitudes reais de carinho e amor. Aí ele pega a sigla ARCA, né? ARCA, atitude real de carinho e amor. Então é através dessas pequenas atitudes reais de carinho e amor que você vai transformando, você vai revolucionando o mundo. Isso serve para nós também. Quando pensamos em evangelizar, pensamos em coisas enormes. Não, comece com coisas pequenas. A famosa corrente do vento. Quando começamos através do nosso testemunho de vida, através do silêncio, a comunicação se passa através do silêncio, do testemunho de vida, do amor, nós vamos revolucionando também o modo de ser das pessoas. As pessoas, às vezes, o nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras. O testemunho comove, as palavras comovem, mas o testemunho arrasta multidões. Dizia uma frase do cursinho. Então é importante pensarmos isso. O que eu posso fazer para transformar, a partir da minha pessoa, o ambiente em que convivo, no meu lar, na minha comunidade, nos meus ambientes pelos quais eu tenho contato? Como eu posso transformar a sociedade através dessas atitudes reais de carinho e amor? E que possamos, acima de tudo, seguir o exemplo de nossa mãe Maria. Maria também tem um dos títulos chamado Mãe da Igreja. E Maria é um grande testemunho para nós. No seu silêncio, ela falava muito. Em toda a sua vida, ela se entregou ao plano de Deus, não só antes, quando disse o seu sim, durante a vida de Jesus, mas após a ressurreição de Cristo, acompanhou a igreja na sede. Procurou ser também esse sustentáculo na vida e no coração desses seus novos filhos, os apóstolos, os discípulos do Senhor. Maria, um dos títulos dela, reflete também a importância de nós, nesse título, vivenciarmos esse mesmo amor, esse mesmo carinho. Maria, um dos títulos dela é denominada Maria, Arca da Aliança. E como Maria, nós somos convidados também a ser a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança do Antigo Testamento? Era o sinal, o sacramento da presença de Deus. Nós somos esse sacramento hoje, da presença de Jesus na vida das pessoas, pelo sacramento do batismo, pelo sacramento do Cristo. E o que tinha na Arca da Aliança do Antigo Testamento? Olha que interessante. Tinha o quê? Maná, tinha o báculo, a de Arão, e tinha os 10 mandamentos. Dentro de Maria tinha esses símbolos também, não tinha? Jesus não é o pão da vida, não é o maná, o pão que desceu do céu. Jesus não nos trouxe o novo mandamento do amor. Jesus não é o bom pastor, com seu cajado apacenta as nossas vidas. Então nós, enquanto igreja, a exemplo de nossa mãe Maria, devemos ser essa nova Arca da Aliança, nos alimentar desse pão do céu, fazer com que esse bom pastor apacente a nossa vida, os nossos corações, e viver o mandamento de amor, para que esse mandamento, através do nosso testemunho de vida, possa transformar esse mundo, para que seja um mundo cada vez